O livro que eu vou, nessa noite, compartilhar com você é o livro de Lucas, um dos evangelhos do Novo Testamento, no capítulo 9, no verso 57 ao 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Amém, Jesus. Diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. No 59, aí Jesus pergunta para um outro homem que estava caminhando junto, e diz para esse homem assim: venha comigo. Mas esse homem respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Verso 60, Jesus lhe responde: deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem que estava caminhando junto disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá e me despeça da minha casa. Algumas traduções falam família, mas o verbo em hebraico diz casa. E Jesus lhe respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Algumas traduções dizem: aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Senhor, nós colocamos esse texto diante da sua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento, abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração de uma maneira compreensível, que nós possamos não só entender, não só ouvir, mas aplicar aquilo que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor tenha domínio total sobre o nosso intelecto, sobre a nossa emoção, nosso coração, e nos arranque de toda a racionalidade possível de distração nesse momento. Que nesses minutos, nesse tempo que nós temos, no deleitar da Tua Palavra, no revelar da Tua Palavra, nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos. Em nome de Jesus, amém? Querido, eu quero esse texto é um texto lindo, então eu vou tentar colocar você de uma forma breve e sucinta, o que está acontecendo. Nesse texto, quando Jesus está caminhando com seus discípulos, lá no começo do livro, ele está indo a Jerusalém, e é a sua última viagem a Jerusalém. Se você entender só essa informação que eu estou te dando, vai mudar todo o cenário que você está pensando. Por que Jesus deu algumas respostas tão ríspidas, aparentemente, ou tão objetivas? Jesus, nessa última caminhada com seus discípulos, ele estava indo para a sua última viagem, ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado e morto. E é isso muda todo o contexto, isso faz toda uma diferença nas respostas que o Senhor Jesus dá a esses três homens. No Jerusalém aqui, não é um turismo, não é um passeio, não é um tempo de recreação, é um tempo de entrega, é um tempo de morte, é um tempo de dor, de choro, que Jesus estava passando. E é nesse texto, nesse ponto, esse texto é muito rico, e eu não vou me demorar da maneira que eu gostaria, nessa noite, para não tomar muito seu tempo, mas eu vou tentar ser mais sucinto possível, mas é um texto bem pesado de informação, e eu recomendo você a meditar nesse texto na sua casa, amém? Pedir para que o Senhor abra o teu entendimento daquilo que eu não tiver o entendimento ou a capacidade de falar para você, porque é um texto revelativo, é um texto que nos coloca no centro da vontade de Deus e nos mostra realmente o que é caminhar com o Senhor ou passear com o Senhor. Existe uma diferença nisso. Eu quero que você entenda, o primeiro homem aqui, ele aparece do nada. Imagina Jesus caminhando, os seus discípulos e um homem que está ali do nada ele fala assim: eu vou te seguir por onde você for. Esse homem está fora de um contexto, ele não sabe onde Jesus está indo, o que ele está indo fazer. Ele é um admirador de Jesus, ele acha bonito porque ele sabe que Jesus era um homem que caminhava, um profeta, um curandeiro para muitos, um revolucionário para outros, para poucos o Messias, para muito menos Filho de Deus.
Então a grande maioria o via como um adorno, o via como um benzedor, como um curandeiro, como alguém que poderia lhe dar aquilo que ele queria, sem que ele precisasse dar nada em troca. Você está entendendo o que o Espírito está falando? Deus foi falando comigo dessa maneira que eu estou falando com você. E esse homem, ele fala: eu vou te seguir, eu vou com você, eu estou contigo. Aí Jesus fala assim, ele nem responde, ele só fala assim: as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Ele fala na geral, ele não olha para o cara, ele fala ali. Ele fala: mas o Filho do Homem não tem nem onde reencostar a sua cabeça. Ele quer dizer o quê? Olha, eu não tenho nada, absolutamente nada que eu possa dar para alguém. Porque até o ser mais insignificante do que eu nesse momento tem algo, que é a raposa. Ela tem as covas que ela dorme, as tumbas que ela dorme. Os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho nada. E fica esse silêncio. Esse homem não sabe o que ele está afirmando. Esse homem não sabe o que ele está declarando naquele lugar. Pedro, no livro de Mateus, passa por uma experiência parecida com essa, quando ele repreende Jesus, dizendo que Jesus não iria morrer, que ele não iria permitir. E Jesus diga para ele: para trás de mim, Satanás, né? Não sabes o que dizes? Esse homem, era um homem emocionado. Ele queria impressionar Jesus com aquela palavra e as pessoas que estavam ao lado dele. Sem ninguém falar nada, ele fala: olha, eu vou te seguir, você, hein? Eu vou junto, onde você for, eu estou junto. Mas ele nunca parou para calcular o custo dessas palavras. E Jesus responde: raposa tem as suas covas, passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho nada. Jesus não estava ali rejeitando o homem, ele estava ensinando o homem, ao mesmo tempo dizendo para ele: você não sabe o que você está falando ainda. Você não entendeu esse caminho que nós estamos fazendo. Esse é um caminho de morte, é um caminho de dor, mas também é um caminho de renascimento, é um caminho de ressurreição. É um caminho que onde aquele que se propuser a caminhar comigo terá uma morte, mas irá ressuscitar comigo. E é isso que Jesus, ele fala, e eu creio que naquele momento causou-se um silêncio. Seguir Jesus, ele deixa bem claro que não era uma garantia de conforto. Nós, os crentes dessa nova geração, como é que chama aquele doce? Nutella, né? Eles falam, né? A gente acredita que Jesus, a gente só é crente se tudo der certo para a gente. Se a gente tiver com um bom carro, uma boa casa, tiver com uma saúde boa, aí você é crente, glória a Deus. Então você não aceita quando um crente está passando por um momento de dificuldade. Ou um crente fica enfermo e morre de uma forma que você fala: mas como isso? Porque não está atrelado àquilo que você faz, está atrelado àquilo que o Senhor fez na cruz. Então você vai passar por dificuldade, meu irmão. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que você vai adoecer, você vai ficar enfermo, mas isso não tira a identidade de quem você é, porque nós não vivemos com as coisas que acontecem debaixo desse sol, nós vivemos para as coisas que acontecem acima desse céu. Esse é o grande diferencial. Seguir Jesus não há uma garantia de estabilidade. Ele falou: olha, a raposa tem as suas covas. Então, seguir Jesus, eu vou me converter para as coisas arrumar na minha vida. Não é assim que funciona. A igreja não tem pregado isso, mas muitos homens têm usado isso como arma. Não vem para a igreja que Jesus vai arrumar a sua vida. Não, primeiro ele vai salvar a sua vida. Agora, arrumar a sua vida depende de você depois de salvo. Porque aí você tem um entendimento de tudo que você fazia, do quanto que você agia errado. O Senhor não vai vir para cá e mudar a sua vida, fazer com que você pare de errar, que você pare de pecar, que você pare de falhar. Ele vai te dar uma noção: olha, você é meu filho, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas você tem o livre-arbítrio. É você que decide o que vai fazer com a salvação que você tem na sua mão. O preço mais alto foi pago na cruz, que era nos arrancar do império das trevas, onde nós todos somos merecedores por sermos pecadores, é onde nós deveríamos estar. E ele veio, desceu do seu trono de glória, se tornou homem, veio à terra, caminhou entre nós, passou por aflições que todo homem passou, foi tentado, foi açoitado, foi pregado numa cruz e morreu. Para que eu e você hoje nós pudéssemos decidir o que fazer com a nossa salvação. Decidir o que fazer, se nós
vamos caminhar com Jesus ou se nós vamos somente passear com Jesus ao lado dele. Está me entendendo, filho? Está me entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Esse é um culto mais íntimo, né? Pode ver, a gente só está nós aqui. Então a gente pode ser bem assim, bem prático, né? Externo, o que você sente, o que você pensa. Jesus não busca pessoa romântica. Sabe aquele cara romântico, né? Vive da emoção. Eu preciso ver tal coisa acontecer para eu acreditar, tipo Tomé. Ai, meu Deus, a nuvem de glória. Não, o Senhor está atrás de coração ensinável. Ele quer um coração domesticável. Ele quer um coração que compreenda, porque você não conhece seu coração. Sabia que você não conhece seu coração? Não sou eu que falo, é a Bíblia. Diz que nosso coração é enganoso, ele nos engana a todo momento. O coração luta contra o espírito o tempo todo. O coração, ele quer tudo aquilo que é bom para a carne e não o que é bom para o espírito. Jesus não busca românticos. Ele busca corações ensináveis. Corações errôneos, não tem problema em você errar. O que o Senhor busca é um coração que busque acertar e cada vez menos errar. O nosso grande problema, e na grande parte da nossa vida, nós continuamos errando os erros antigos. Dificilmente a gente erra um erro novo, mas a gente está sempre atrelado e preso a um erro antigo. Por quê? Devido à dureza do nosso coração, devido ao nosso orgulho, devido a acharmos que nós estamos com a razão e de que Jesus, para funcionar, tem que ser do nosso jeito. E o reino de Deus não é assim. O segundo homem, esse texto fala de 3 homens. Eu falei do primeiro, que era o romântico, e o segundo, Jesus, ele está quieto, ele está caminhando do lado, só olhando a conversa. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você, me segue. Do nada, no versículo 59. E aqui não há uma iniciativa humana como houve no caso do primeiro homem que ele se ofereceu. Aqui é um chamado profético, um chamado para a obra do Senhor. Ele diz: vem e me segue. E ele fala assim: Senhor, eu até vou, mas primeiro me permita sepultar o meu pai. Quando eu li esse texto há muito tempo atrás, eu achei assim que Jesus foi tão duro com a resposta, na minha ignorância, no meu limitar, e não compreendeu o que ele quis dizer. Quando ele chama esse homem, ele percebeu esse homem caminhando e olhando toda a conversa. De repente está empurrando as pessoas. Tipo, eu quero ver de longe, eu quero ver o que está acontecendo, só não vou me envolver. E ele ficou olhando, tipo a gente quando está olhando alguma coisa, você quer saber, mas você não quer se envolver. Você só quer saber o que está acontecendo. Aí ele veio e fala: e você? Vem, me segue. Aí ele fala assim: Senhor, eu até vou, mas primeiro deixa-me sepultar o meu pai. Aí vem a resposta que a gente fala: Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, anuncia o reino de Deus. Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, porque sem Jesus, que eu sou a verdade. Quer mais? Isso. Quem falou? Alguém falou aí? Fala bem alto quem falou. Isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ô, gente, cadê a Bíblia de vocês? Seus bonitos, zóio bonito. Eu ia falar agora, pastor. Diga comigo. Jesus disse: eu sou. Isso. Vamos falar devagarzinho e fala todo mundo, tá? Diga: Jesus disse. Em inglês não, português. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a... Isso que ele quis dizer: sem mim todos estão mortos. Sem mim não adianta nada você querer enterrar o seu pai, porque só ele, o morto, vai enterrar. Quer dizer que sem Jesus você está morto caminhando por essa terra. Mas o mais importante nisso tudo é que eu fui estudar e eu compreendi que esse homem estava caminhando com Jesus a caminho de Jerusalém, certo? Seguindo um povo que estava junto. E no meio do caminho ele fala: deixa eu sepultar o meu pai. Mas nenhum filho, quando o pai morria, se afastava para velar o pai. Principalmente os homens. Pela tradição judaica, o filho estava com o pai.
porque era ele que ia dar continuidade à casa e ao próprio enterro. Isso quer dizer que o pai dele não estava morto naquele momento. Ele disse assim para Jesus: olha, Jesus, eu vou, mas no dia que meu pai morrer, deixa eu ficar com ele até lá. Aí o dia que ele morrer, aí eu enterro, aí eu vou. Aí Jesus falou assim: mas não vai dar tempo, você vai estar morto também. Foi isso que ele quis dizer. Não quis dizer que naquele momento o pai estava sendo velado lá, sozinho. Não, o pai estava em casa, o pai estava de boa. Mas ele fala: no dia, Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai, né? Eu sei que ele está meio assim, já está meio velhinho, deixa eu aproveitar esse tempo com ele, e aí quando ele morrer, eu vou. Aí Jesus falou assim: não há tempo, não tem como você fazer isso, deixa claro. Só um morto pode enterrar um outro morto, porque quando um vivo, um homem cheio do Espírito, ele entrega aquela pessoa ao Senhor, essa pessoa que estava com ele, com certeza conheceu a vida através dessa pessoa, e essa pessoa já não morre mais, ela passa dessa vida para uma outra vida. Ao fechar dos olhos, ela abre os olhos na presença do Senhor Jesus. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio que aquelas pessoas que você fala sobre Jesus para a vida dele, que ele aceita Jesus, ouvindo você falar, que você é o pastor dele, seja numa enfermidade, seja no momento da vida, ele aceita o Senhor, assim que ele morre, eu acredito que ele desperta nos braços do Senhor. Eu sempre acreditei nisso. Mamãe foi assim. Mamãe, eu estava ensaiando na igreja na qual eu fazia parte, há uns 10 anos atrás, com o Ministério de Louvor. Ela estava sentada no primeiro banquinho assim, e mamãe, sempre que tinha um apelo na igreja, ela corria aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus umas 780 vezes, mais ou menos. Vinha, ela levantava e falava: mãe, não precisa. Mãe, não precisa, não precisa. Era para garantir, ela falava. É para garantir. Toda vez a Maria me olhava e rachava da risada. Você aí que quer se acertar com Jesus, ela já levantava. Eu nem acabava o acerto ainda. Eu só falava que tinha que se acertar, ela ficava de pezinho. 1,5 metro, de pura unção, e ela vinha. E teve um dia que eu estava ensaiando e ela passou mal, eu vi que ela passou mal, eu percebi que estava estranho, eu desci lá: mamãe, você está bem? Eu falei: estou com uma dor no peito, assim, estranha. Parei o ensaio, e fui levar ela para o hospital. Chegamos no hospital, o médico falou: não é nada, é um mal-estar, até aquela que ela passou. Isso foi numa sexta-feira à noite. E no sábado pela manhã, mamãe morreu. Mamãe morreu nos braços da Mar, passou mal à noite e faleceu, né? Quando a gente acordou, assim, ela estava no chão. Aí eu peguei ela, coloquei ela no colo, a Mar pegou ela, fui buscar o carro. E quando eu voltei, ela estava sorrindo e o Senhor a tinha recolhido. Mas eu tenho certeza que naquele exato momento ela despertou nos braços do Senhor. Eu tenho certeza que ela fechou o olho aqui comigo e abriu aquele zoião lindo verde que ela tinha na cara do Senhor. Então, quando você é usado, por isso nunca deixe, nunca se omita em falar de Jesus. Nunca se omita de falar o que o Senhor fez na sua vida. Nunca se omita de falar o que Jesus está fazendo na sua vida. Nunca deixe de falar para as pessoas o que Jesus vai fazer na vida delas. Nunca se omita disso, porque você pode ser e vai ser a salvação para a vida de muitas pessoas, trazendo a palavra do Senhor na vida dela. Esse homem representava o quê? A pessoa que tem um chamado. Meu Deus, isso aqui é muito demorado, mas não vou poder falar tudo para você, o que está queimando no meu coração. Jesus fala para ele assim: segue-me. Olha, gente, pensa comigo. Jesus entra aqui, olha para você sentadinho no seu cadeira e fala assim: oh, vem comigo, me segue. Jesus, você vai fazer o quê? Filho, eu abandono tudo. Será? Será que a gente deixa? Hoje, se Jesus entrasse aqui agora e falasse para você: me segue, deixa tudo, você ia deixar? A gente ia pensar em quê? Tem meu filho, tem minha esposa. Eu tenho minha empresa. Tem. Talvez um de nós, alguns, poucos de nós, largasse tudo e fosse atrás. Mas a grande parte não ia largar tudo. A grande parte é continuar vivendo como está vivendo, como eu estou vivendo. Usando um efeito paliativo. Arrumando a vida de pouquinho, mas sem muito compromisso. Só que esse homem teve um chamado. O Senhor falou para ele assim: vem você comigo. E ele falou assim: eu até vou, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai.
Ele falou, eu até vou com o Senhor, mas primeiro as coisas que eu tenho aqui é mais importante. Olha, qualquer coisa que nos tire da presença do Senhor, que seja mais importante do que Ele, é idolatria. E a Bíblia tem a idolatria como um dos piores pecados que você pode imaginar. Então, a idolatria não é de uma imagem que você vê alguma pessoa falando, aquela pessoa tem imagem na casa dela, ela é uma idólatra, não sei o quê. Às vezes você é mais idólatra do que ela e você não sabe. Às vezes você idolatra uma pessoa, às vezes você idolatra um trabalho, às vezes você idolatra o seu cargo na tua empresa, às vezes você idolatra o seu corpo, às vezes você idolatra a sua mentalidade, às vezes você idolatra tantas coisas. Às vezes você idolatra a sua razão. Você é tão cheio de se achar que está sempre certo, que nunca alguém está certo perto de você. E o que Jesus fez com ele, isso acontece com quem tem chamado. Porque algumas pessoas se oferecem, eu posso fazer, né? Eu queria fazer, mas ela não tem o chamado. Você até traz a pessoa. Com a gente do louvor acontece muito isso. Acontece muito da pessoa, ela vê e ela fala, eu quero tocar bateria. Posso, eu vou tocar bateria. Você fala, pode, claro. Aí a pessoa vem tocar bateria. Mas ela não tem o conhecimento e o chamado para tocar bateria. Então ela se esforça, ela trabalha, mas não é como uma pessoa que tem um chamado, que ninguém chama e ela senta e resolve. Quando você tem um chamado, ele é único. E esse chamado, é aqui que eu quero que você entenda, ele é universal. O chamado do Senhor é para todo aquele que o ouve e que tem vida com Ele. Se você está aqui nessa noite, você tem um chamado direcionado de Jesus. Ele te chamou, não foi você que o escolheu. E a pergunta que fica nessa noite para mim e para você é a mesma que esses 3 homens fizeram. Qual que é o meu nível de entrega? Qual que é o meu nível de compromisso? Qual que é o meu nível de renúncia para saber se é isso que eu quero da minha vida? Até que ponto eu estou disposto a renunciar a algo? A renunciar a um desejo, a renunciar a uma postura, a renunciar a um emprego, renunciar a minha entrega a esse trabalho o tempo todo, que eu não tenho tempo para nada. Qual o preço? Até que ponto eu posso isso? E tem o terceiro exemplo ainda. Um outro homem veio isso aí tudo acontecendo, e ele fala assim, aquele lá se ofereceu, Jesus não falou nada. Esse aqui Jesus chamou, ele ficou quieto, falou que não vai. Eu vou falar, Senhor, eu vou te seguir. O verso 61. Seguirei-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Ali diz família, a tradução exata é casa. Por quê? Existe uma direção, uma diferença entre casa e família. Quando fala da casa, dos da minha casa, ele diz da parentela. Quando esse homem fala isso, ele fala assim, eu tenho muito parente, eu tenho muita gente que eu conheço, deixa eu ir lá me despedir de todos os meus primos, de todas as minhas tias, de todos os meus sobrinhos, de todas as minhas sobrinhas, deixa eu me despedir. E aqui o Senhor fala o quê? Essa despedida que o Senhor fala para ele, é se despedir dos vínculos, das tradições e das práticas que muitas vezes a sua parentela ainda pratica. Um exemplo. Você tem, no meu caso, eu cresci numa família cercada por alcoólatras. Todos os meus tios bebiam muito, mamãe bebia muito, minhas tias bebiam muito. Então era muito comum na nossa casa, na casa dos meus parentes, a bebida. Então às vezes a gente cresce nesse meio, como eu cresci achando que era normal. A promiscuidade na minha casa, na casa dos meus tios, era tão comum que nós éramos incentivados a nos prostituir, a procurarmos locais de prostituição. Os nossos tios nos levavam, porque eles queriam que aquilo era um atestado de hombridade. Então quando o Senhor fala se desligar, que ele fala assim, eu estou com os da minha casa, e Jesus fala, não tem como, você precisa se desligar das atitudes, dos atos, das concessões, das práticas. E você e a sua casa, que é a sua esposa e seus filhos, seguirão para um lugar que eu estou te separando como herança e terra. Foi o que o Senhor disse a Abraão. Esse terceiro homem, ele deve ter ficado chocado com isso. Mas o que o Senhor fala para nós, meu filho, é necessário que você deixe as velhas práticas.
E alguns falam assim: mas a minha família. Não, a sua família é a esposa, filho e filha. Seu filho casou, sua filha casou, ele é parentela. Você não interfere mais na vida dele. Você não tem autoridade. Você pode aconselhá-lo se ele quiser. A tua família vai ficando você e a sua esposa. Por isso que o Senhor fala: unirá-se o homem a uma mulher, a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que é um texto assim, né? Achou que a gente ia falar só de muita coisa de Natal. Não. Quero que você saia daqui entendendo isso. 3 homens, 3 corações, 3 situações. Um homem que se oferece, é voluntário, mas é emocionado. Ele não quer compromisso, ele só quer estar junto, ele só quer caminhar de perto. Um outro, ele tem um chamado, mas ele prefere abrir mão do chamado dele a cuidar e passar mais tempo cuidando dos seus, das suas prioridades. E o terceiro homem, ele quer se despedir, largar mão dos antigos afazeres, das antigas concessões que tinham, e era necessário ele ir lá. Você falou: não, você pode parar com isso agora, deixar isso agora. 3 homens, 3 situações, e aí vem a palavra que eu acho que encerra praticamente todo o pensamento. No verso 62, Jesus diz assim: ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás. Essa pessoa não é apto mais para o reino de Deus. Talvez muitos de vocês aqui nunca viram um arado, né? Acho que tem uma galera meio jovem. Eu também nunca trabalhei com arado, mas vi um, estudei para poder falar sobre isso. O arado era uma maquininha, hoje tem máquina, né? Com 4 ou 3 lâminas, com um boizinho puxando, ou um cavalinho, que você coloca uma canga no pescoço, e você vai segurando aqui, e ele vai indo, e ele vai abrindo sulcos na terra. Ele vai cortando, ele vai abrindo numa linha para que você possa plantar algo corretamente, para que você possa plantar algo de uma forma organizada. Quando o homem pegava esse arado, ele vinha trabalhando com o olhar focado no alvo, o olhar focado onde ele ia chegar, onde a plantação ia chegar, onde ele ia abrir exatamente onde precisaria ser aberto. E o homem fazia esse movimento para olhar para trás, o arado já saía fora, sem ele querer. Quando ele olhava para trás, o arado saía, e ele invadia, cortava a terra errada, invadia a plantação de uma outra pessoa. Na Bíblia, quando o Senhor fala isso, aquele que está caminhando comigo, e para olhar quem ele era, e para olhar para o passado dele, esse homem não consegue mais caminhar na minha direção. Ele olhou para o arado, ele olhou para o passado, ele vai saindo fora. E o homem que sai fora do seu chamado olhando para trás, ele não pode pegar esse arado, ele não pode mais estar num ministério, ele não pode mais estar a trabalho, porque ele está fora do olhar que é Jesus. Estão me entendendo? Então, e tem outra coisa também, além de olhar para trás, existe uma passagem em Gênesis que Ló está junto com o seu tio Abraão. Eles saem em busca da terra prometida, e no meio do caminho, 2 homens muito ricos, os pastores que trabalhavam para Abraão, começam a brigar com os pastores que trabalhavam com Ló. E chega um momento que Abraão fala assim para o meu sobrinho: nós vamos ter que parar, porque eles vão brigar. Vamos fazer o seguinte: nós temos aqui à nossa volta opções. Qual que você quer? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E nesse momento, Ló está aqui, ele olha para a direita. E na direita dele, ele vê Sodoma, que é um lugar de plantação, de água, e aqui é deserto. Ele fala o que para o tio dele? Eu vou para cá onde tem o bom. Eu vou para cá onde tem uma cidade construída. E Abraão fala: tá bom, eu vou para o deserto então. Quando você olha, e olha só o sentido disso. Já aconteceu com você, ou talvez não porque você é diferente, de você estar na sua casa, do jeito que você quer, você tem um carrinho na sua garagem, aí o vizinho para com outro carro que ele comprou. Você faz o quê? Ele comprou um carro novo. Olha ali, ó. Você está olhando para onde? Para o lado. Tirou o foco de novo dos olhos do Senhor. Então, tanto olhar para trás como olhar para o lado, e no arado é a mesma coisa. Se você olhar para o lado com o arado, você sai fora do mesmo jeito. Quer dizer o que então, pastor? Não existe plano B. Essa mensagem, se você quiser gravar, marcá-la, ela se chama Não Existe Plano B. Todos esses homens apresentaram para Jesus um plano B.
eu te sigo, esse é o teu plano, mas eu tenho B. Primeiro eu enterro meu pai. Eu te sigo, mas primeiro eu me despeço dos meus parentes. Eu te sigo, mas primeiro eu consolido a minha empresa. Eu te sigo, mas primeiro eu faço uma viagem. Eu te sigo, mas primeiro eu quero que o ministério seja desse jeito. Eu te sigo, mas primeiro eu gostaria que isso acontecesse. Eu te sigo, mas prioridade. A pergunta que fica para mim e para você: você tem um plano B? Porque o plano A só tem um: é estar no caminho para Jerusalém com Jesus. Não tem plano B. Agora a pergunta que a gente faz: amanhã é Natal, né? Hoje, né? É Natal. Beleza, um dia lindo, nós vamos celebrar. Mas e aí? Amanhã de novo é quinta-feira cedo. Como é que está o teu caminho com o Senhor? Qual que é o teu plano? Qual que é o teu projeto? Se não der certo um, você vai partir para outro? O que você pensa? Olha só, o que o arado exige? O arado que eu falo é postura. Olhos fixos à frente. Você não olha para o lado, você não olha para trás. Atrás é passado, do lado é cobiça. Você olha para frente, você olha para Jesus. Está confiante, você está focado naquilo. Não, eu estou no caminho a Jerusalém com o meu Senhor. Eu sei que vai ter morte no caminho, mas no final tudo vai virar vida. No final, o Senhor está me preparando para algo muito maior. Quem coloca a mão no arado tem uma direção firme daquilo que ele quer. Ele não se desvia, porque alguém falou uma coisa, porque alguém fez outra coisa, e aí você, então eu não vou mais, porque agora eu estou chateado, e eu não quero mais isso. Não, eu tenho um propósito, Deus tem algo na minha vida, Ele me chamou. Eu não vou abrir mão. Tenho meu filho, tenho minha esposa, tenho meu esposo, eu tenho uma casa que depende desse arado, e eu não vou tirar a mão, eu vou até o final pela minha casa. Ou você vai tirar a mão e vai jogar tudo fora, por causa do passado ou por causa daquilo que está do seu lado. O arado exige constância. Uma hora é glória a Deus, aleluia, está tudo bem, maravilhoso, eu estou com Jesus, está forte. Dá um problema, você fala: você é da igreja. Cansei. Pensando bem, vou fazer uma visita ali na igreja do Bambu Verde, porque sabendo que lá tem um poder que cai do céu. Aquela igreja é muito boa, ela é perfeita. Ela é, mas se você for para lá, ela vai ficar ruim. Sem plano B. Sem plano B. Quem olha para trás, olha o que acontece. Não constrói nada na frente. Está sempre atrás do buraco, ele não sai daquele lugar. Quem olha para trás está vivendo de passado o tempo todo, do que aconteceu, do que fizeram, do que falaram, do que ele fez. E ele não caminha para aquilo que Deus tem. E o que esse homem, essa mulher, esse jovem não entende, é que tem uma coisa que não para. Sabe o que não para na vida da gente? O tempo. O tempo não para. Ele continua avançando, meu filho. Minha filha, isso que você está ouvindo aqui hoje, que o Senhor está falando no nosso coração, talvez nunca mais na sua vida você ouça. Talvez seja hoje o dia que o Senhor está usando para falar comigo e com você sobre isso. Quem olha para trás compromete a lavoura. Ele não compromete só o que ele está plantando, ele compromete o que todos plantam à sua volta. Aquele que tira a mão do arado, ele não só danifica o sulco, o caminho dele, mas de todas as pessoas que estão ao lado dele, porque ele influencia de uma forma tão ruim, que ele acaba passando isso para a pessoa que está do lado dele. Aí o seu filho se desvia, sua esposa se desvia, seu tio para de vir na igreja, sua filha para de vir na igreja, não, porque ele não entende, não tem tanta importância, não é tão bom. E quem olha para trás prejudica, né, o seu futuro. Querido, o reino não combina com coração dividido. O coração tem que ser um só. Coração centrado em Deus. Coração ensinável. Não dá para seguir olhando para o passado. Não dá para olhar para todos os lados. Não dá para avançar com saudade do Egito. E encerrando.
Deus. Não tem plano B. O texto que eu acabei de ler para você, ele faz 3 perguntas. Você está seguindo Jesus por empolgação ou por decisão? Você veio empolgado, mas já não está como estava? Ou você está aqui porque você decidiu, independente do que acontecer? Você está adiando a obediência pelas suas prioridades? Ou não? Ou você abriu mão das suas prioridades e está vivendo um tempo de obediência? Glória a Deus. Você está com a mão no arado, mas tem olhado para trás? Está causando prejuízo na sua lavoura, na lavoura de todos que estão à sua volta. Está atrasando o tempo da sua vida e está atrasando o tempo da vida das pessoas que estão à sua volta. Em vez de você consolidar as pessoas, você as afasta ou não? Ou você tem olhado fixamente para o seu propósito, com a mão no arado, e as pessoas que estão caminhando com você se sentem impulsionadas a conhecer esse Jesus. No caminho com Jesus, você está em qual lado? Entenda uma coisa, a cruz não tem retorno. Não tem. Caminho com Jesus é direto para Jerusalém, para a cruz. Hoje o Senhor nos ensinou sobre não termos o plano B na nossa mão. Se não der certo assim, eu faço de outro jeito. Ou só vou fazer isso se for desse jeito. O Senhor está nos convidando a ser o plano A dele. Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Usa-me, envia-me a mim. Foi isso que Ezequiel fez. Eu quero nesse momento falar para você que existe um projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Existe um projeto de Deus quando o mundo se formou. Eu quero pedir para que você se coloque de pé nesse momento. Quero orar com você.